Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar 4 opções de suporte para notebook, tablets e até monitores para deixar teu escritório, seja em casa ou seja na estrada, mais organizado e com uma posição mais ergonômica. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então começando pelo suporte da AMA Setups, que esse branco, ele tem uma madeira bem firme aqui, ó, dá para ver pelo tamanho, pela espessura, comporta até uns 2 monitores, dá para colocar tranquilo, olha, realmente os pés aqui são bem feitos, né? E dá para você colocar outros itens, né? Além dos computadores, outros itens ali, um carregador de decoração ou não, né? Como aqui o carregador por indução, dá para colocar notebook, dá para colocar ali algum outro item de decoração e fechando aqui o tablet, né? Então dá para colocar bastante coisa para deixar o seu escritório bem organizado. Aqui na parte inferior, aqui a primeira bandeja aqui é onde eu guardo o notebook ou o tablet, o que eu não estiver usando no momento. Aqui ainda tem uma gaveta de alumínio e madeira dentro, que é bem interessante, é bem legal, tá? Cabem muitos itens e é muito bem feita aqui, tem um alumínio super forte, cabe bastante coisa. Aqui eu costumo deixar coisas do dia a dia que eu uso com maior frequência. Fechou aqui, né? Só empurrou aqui para dentro, acabou, tá na garaginha e tá resolvido. Dá para ainda colocar outros itens de fácil acesso, como aquela primeira parte cinza que eu deixo vários acessórios que eu preciso estar com eles à mão e essa caixinha preta aqui também no mesmo esquema. A mesa fica super organizada e eu recomendo até para quem usa um monitor externo. Eu acho que com 1 ou 2 monitores externos essa mesa se comporta super bem e é muito legal de trabalhar, fica a mesa super organizada, ó. Dá para ver que ganha em organização, em limpeza e fica super legal de trabalhar. O segundo item é esse suporte aqui em alumínio da ROC para quem precisa do notebook um pouco mais perto dos olhos, tá? Então eu costumo utilizar com frequência, no meu dia a dia eu estou usando esse suporte. Ele é um suporte muito bem construído, muito forte, ó, dá para ver que aguenta ali o peso tranquilamente. E a questão é só a seguinte, não é um suporte para você levar, por exemplo, numa viagem, levar na mochila, apesar dele dobrar facilmente, ele é móvel, né? Ele tem essa parte móvel, ao contrário de outros modelos que eu já vi por aí, né? Que são fixos, ele é móvel, dá até para colocar um notebook mais alto do que essa mesa da AMA Setups, bem interessante a solução, mas não é leve. Não é leve e não é tão compacto, até é compacto, mas pelo peso acaba ficando meio complicado de transportar, né? Porque você vai adicionar um peso bem grande na mochila. Mas, inegavelmente, é um dos suportes mais legais ali para você poder deixar o notebook mais perto dos seus olhos. E ainda essa parte aqui que é bem interessante, você terminou de trabalhar, você consegue colocar o teclado aqui, ó, na parte de baixo dele e deixar a mesa limpa ali e organizada. Então, bem interessante, um dos melhores suportes que eu já utilizei, mas eu não considero um suporte móvel. Para mim, esse é um suporte fixo, tanto que aqui em casa ele acaba ficando o tempo inteiro montado na mesa e eu não levo na mochila para lugar nenhum. Ele fica aqui para sempre fixo na mesa. Agora, se você vai viajar e precisa de um suporte leve, compacto, mas ao mesmo tempo robusto, né, que aguente ali o tranco de um computador de até 15 polegadas, mais pesado, até um computador gamer, um notebook gamer, essa solução é muito interessante, tá? Eu comprei na Amazon, ela é dobrável, olha, e é muito interessante, ó. Vou montar aqui para vocês verem, ó, quer ver? Com uma mão só não é a coisa mais simples do mundo de montar, confesso, mas vamos seguindo aqui, vamos tentar montar da melhor forma possível, tá? Eu vou deixar aqui no segundo ponto, tá? E vou posicionar aqui no lugar, né, que ficaria confortável aqui na minha mesa. Qual que é a diferença desse para o outro fixo? Além do ponto, né, dele ser móvel, obviamente, e dobrável e leve,
ele fica com o notebook com a tela elevada, mas você tem que deixar ele mais aberto do que com a outra solução. E não tem como colocar o teclado aqui embaixo. Acho legal essa solução, não vejo nenhum problema, a questão de adaptação, né? Mas o setup fica bem interessante também, fica numa posição legal. Ó, ele é super firme, super robusto, ó. E ao mesmo tempo você coloca na mochila ele numa facilidade incrível, tá? Então realmente acaba sendo uma solução bem interessante, porque é compacta, é leve, você vai mudar para algum lugar, sei lá, vai fazer uma viagem longa, precisa levar, não é uma viagem tão curta, você quer trabalhar no conforto, com a posição correta, ó, tá aqui perfeito para o trabalho, tá bem legal e fica numa posição interessante. Talvez, obviamente, um pouco mais baixa do que a do outro suporte, que eu posso colocar até reto, maior do que numa posição mais elevada, né, do que no suporte da AMA Setups, mas essa posição já é muito boa, para o meu gosto assim, de trabalho, já está excelente, dá até para subir mais um pontinho. E o interessante, né, fica com o trackpad bem próximo das mãos, coisa que com o outro suporte fixo não é tão fácil de você mexer. Então muitas vezes, ó, eu nem preciso ir aqui do lado, eu posso fazer alguma coisa rápida aqui mesmo durante a digitação. Então esse é o meu suporte favorito para viagem, principalmente para viagens um pouco mais longas. E um detalhe, onde eu sei, né, quando eu sei que eu vou encontrar uma mesa no destino e quando, mais importante, eu sei que eu não posso levar algo tão grande e pesado, né? Então eu tenho restrição de bagagem, não tem nada melhor do que esse suporte, é realmente excelente porque ele é bem compacto e bem leve. Outro ponto interessante, você terminou de usar, você põe nessa sacolinha aqui, nessa bolsa aqui que vem com ele de tecido e leva embora. E olha, é minúsculo, ele é bem pequenininho. Não é o mais leve do mundo porque ele é feito de alumínio, mas esse é um ponto, aquela história, né, do ponto negativo, mas que acaba se tornando positivo, né, porque pelo menos você tem um suporte super robusto e que dificilmente vai dar problema, como um suporte de plástico, né, que a tendência é que com o tempo ele acabe não funcionando tão bem, ele acabe quebrando, não aguentando o peso. De alumínio aguenta tranquilo, por muitos anos você vai ter esse suporte viajando com você tranquilamente. Para fechar, esse é, acho que o mais versátil suporte que eu tenho. Não é o mais bonito, obviamente, né? Ele pega um pouco de marca de dedo aqui, ele é um pouco barulhento. Tive que fazer uma pequena adaptação aqui com borracha para ficar, para não ter risco do alumínio dele acabar marcando os computadores que eu eventualmente vou colocar nele. Mas aqui, olha, você tem várias opções de ajuste com ângulos diferentes para cada pedaço dessa perna aqui, tá? De cada perna dessas três. O que é interessante? Neste caso aqui, olha, eu usei para trabalhar, quando eu viajei agora para o interior, ele nessa altura com esse formato, que é um formato meio em Z, né? E acabou funcionando super bem, teclado e mouse ficaram aqui na parte da frente e realmente ele ficou numa posição muito legal, muito interessante para o trabalho. Como eu levei o tablet para trabalhar nessa semana que eu fiquei fora de São Paulo, o que acontece? Eu tenho um raio de ação aqui de inclinação muito pequeno com essa capa teclado. Então eu não tinha como levar aquele suporte o menorzinho, porque ele não ia dar certo, a tela ia ficar praticamente para baixo. Aqui eu consegui ajustar de uma forma muito mais interessante. Então esse é um suporte que eu costumo utilizar, obviamente, quando eu vou viajar. Não quando eu vou pegar um avião, por exemplo, quando eu vou viajar pertinho, quando eu vou viajar de carro. E o mais importante, quando eu sei que no lugar que eu vou trabalhar, na verdade é aquela história, quando eu não tenho certeza, né, se eu vou ter uma mesa confortável, porque de repente você pode ir para um hotel ou para algum lugar que não tem uma mesa, isso pertinho de São Paulo, tá? Um Airbnb, algum lugar que de repente você não tem uma mesa tão confortável, ou de repente a mesa é a mesa de almoço. Então em alguns momentos você pode querer trabalhar em outro lugar por necessidade, trabalhar no sofá ou qualquer outro canto da casa.
esse tipo de suporte ele funciona muito bem na mesa, mas muito bem no sofá também. E uma parte interessante é que dá para regular numa altura que dá para você trabalhar de pé. Então hoje em dia é muito comum as pessoas, para deixar, né, de ficar o tempo inteiro, né, sentado numa cadeira ali de escritório que faz mal, você trabalhar uma parte do dia de pé. Então dá para fazer um ajuste para trabalhar com o notebook de pé aqui tranquilamente e aguenta bem o trabalho. Então essa é uma mesa que eu recomendo para viagens onde você vai carregar sua própria bagagem ali no seu carro, tá? Porque aí você cria um espaço, ela dobrada fica bem pequena, mas não dá para levar numa mochila para você pegar um avião, tá? Ela é grande, ela é bem mais comprida, dá para ver ali que não vai caber numa mochila qualquer e vai ocupar muito espaço numa mala, tá? Apesar de ser estreita, ela vai ficar esquisita numa mala de bordo, por exemplo, eu não recomendo. Então, você vai viajar de carro, vai para algum lugar que de repente você pode ou não ter ali uma mesa de trabalho, ou você pode de repente simplesmente querer trabalhar um período do dia no sofá para mudar um pouco de ambiente. Esse é o tipo de mesa. E para trabalhar de pé também. Esse suporte é bem legal, um dos melhores aí que eu comprei nos últimos tempos. E estou bem feliz com ele, não uso com tanta frequência, não acho ele bonito, tá? Que fique bem claro, ele não é um suporte bonito, mas também não é feio. É que o de alumínio da ROC ou aquele dobrável pequenininho, eles são mais bonitos, são mais discretos. Esse aqui não é discreto, isso é grandão, é esquisito, né? Muito preto, o alumínio não é feito de uma super qualidade, mas de qualquer forma, a grande vantagem são esses botões azuis que permitem vários ajustes diferentes, várias alturas diferentes, e você pode usar numa mesa, num sofá, até sentado no sofá com ele no chão, dependendo da altura do sofá, dá para usar. Então realmente a flexibilidade é o ponto forte, não a portabilidade, mas é uma alternativa excelente, super flexível aí para várias situações diferentes. Bom, pessoal, então essas são as alternativas mais legais. Depois de testar vários diferentes aí espalhados pelo mercado, testei suporte de plástico, suporte com metal, mas ali só as varetinhas aí, o alumínio bem fininho, testei um que era em V, testei muitos diferentes e no final esses foram os meus preferidos. Obviamente, eu não tenho problema de superaquecimento nos meus computadores, né? No meu computador e no meu tablet, na verdade, nem nos meus computadores. Então, eu não preciso de um cooler para ficar ventilando. Então, esse é um ponto interessante. Aqui, o foco é a ergonomia, é você ficar com o pescoço numa posição correta para não ficar com problema aí, cansar, ficar com dor nas costas, tá? Obviamente, também, esse último modelo que eu mostrei, existem versões dele, até tem um furinho ali, que tem um cooler embutido, um cooler USB. Então, dá para encontrar na Amazon, se der uma procurada no Mercado Livre, dá para encontrar em vários lugares diferentes, e aí você resolve dois problemas. Vira uma super mesa, que é móvel, que você pode levar para qualquer lugar, com aquelas limitações que eu comentei, mas ao mesmo tempo te dá uma flexibilidade gigante e também o cooler, tá? Existem outras opções com cooler, né, para quem precisa. Vou fazer uns vídeos no futuro, já tenho alguns aqui no canal, se você procurar, na playlist sobre o Dell G5 tem vários testes com esse tipo de suporte, mas com coolers e que ajudam a dar uma refrescada aí na máquina, caso a sua máquina aqueça muito. Mas se você procura uma posição correta de trabalho, essas são as opções mais interessantes e eu vou deixar os links aí na descrição, caso vocês se interessem, queiram ver mais detalhes ou até comprar, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.